A alergia e a intolerância alimentar são problemas de saúde que têm sido diagnosticados com mais frequência ultimamente nas mais diversas fases da vida ou faixa etária. Por terem sintomas parecidos, é muito comum uma certa confusão entre os dois transtornos alimentares. Caroline descobriu há 5 anos que é intolerante à lactose, o açúcar presente no leite. Assim, com a descoberta, foi muito sofrido até então, porque a gente se sente muito mal, né, até descobrir. E uma vez descoberto, tem que passar pelo processo de adaptação a uma nova alimentação. 2 anos depois, a empresária levou outro susto. Descobriu que o filho de 11 anos desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca e da soja. E aí a gente começou a consumir os produtos mesmo feitos pela gente, né? A gente tem uma cozinha que a gente faz os produtos sem leite de vaca, sem ovo, sem soja, né? Pães, bolos, doces, salgados. A gente abriu a franquia há 3 anos, né? E a gente percebe que o público só aumenta, né? Então, assim, a quantidade de pessoas, né, de crianças, né, nosso público maior são crianças. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, cerca de 30% da população sofre com algum tipo de alergia e as alergias alimentares atingem 5% da população. Estima-se que 1/4 da população já passou por um episódio de reação adversa a algum alimento, sendo que a alergia alimentar ocorre com mais frequência em crianças abaixo de 3 anos, podendo também ocorrer em pessoas mais velhas. Leite de vaca, trigo, ovos, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar são apontados como os alimentos mais causadores de reações alérgicas e intolerâncias. Mas você sabe a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Normalmente se identifica como intolerância alimentar as reações que não são alérgicas. E as reações alérgicas, adversas alérgicas, são as reações que acontecem com a ingestão de proteínas alimentares. Essa confusão tem que ser desfeita entre intolerância à lactose e alergia à proteína. Por quê? Porque às vezes as crianças recebem um diagnóstico de intolerância à lactose, na realidade elas são intolerantes à proteína do leite. E aí elas acham que pode tomar leite zero lactose, que é outra falácia. Ele não é zero lactose. É um leite de vaca integral que contém a enzima lactase adicionada nele. Os principais sintomas de alergias alimentares são urticária e vermelhidão na pele, coceira intensa, dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou língua, vômitos e diarreia. Já os sintomas da intolerância são geralmente dores no estômago, inchaço abdominal, excesso de gases, vômitos e diarreias. Esta médica alergista explica como são realizados os diagnósticos tanto para alergias quanto para intolerâncias. Nas alergias imediatas, dá para fazer o que a gente chama de teste alérgico, ou prick test. O teste alérgico é o teste de leitura imediata, que a gente faz no braço da pessoa, a gente faz uma puntura, como se fosse uma picadinha de uma caneta com uma ponta bem fina, em cada um dos alérgenos alimentares a serem testados. Na alergia, que a gente chama de tardia, ela tem mais manifestação gastrointestinal, então a gente tem uma possibilidade de fazer um diagnóstico com um teste de contato para alimentos. Vem sendo um teste já bastante utilizado nos últimos tempos, tem se falado muito em congresso, que é um teste que a gente coloca adesivos nas costas do paciente, vê o que é que reagiu em 48 horas e depois faz uma segunda leitura com 72 ou 96 horas. Então, é um teste que a gente passa a semana avaliando esse paciente, vendo o que reage, e a gente faz com os principais alimentos infantis, que a gente diz, né? Leite, soja, ovo, trigo, milho. Pode ser feito com outros alimentos, mas esses são os mais comuns. Na intolerância alimentar, geralmente os sintomas também são tardios e a gente faz o diagnóstico com testes que possam ser feitos a nível laboratorial.